Agora, comenta um pouco sobre essas questões da novela da Globo, porque realmente isso é um dado muito interessante, que inclusive não é um dado nem nacional, né? É uma pesquisa feita por pessoas de fora do país, né? Sim, Que sim. identificaram esses pontos, né? Uhum. Essa influência das novelas, né? Que é importante, importantíssimo saber isso. Por Isso. quê? Pio XII, né, ele escrevia muito sobre filmes. Pio Aham. XII gostava muito de filmes. E Pio XII via nos filmes um grande meio para a como instrumento, né, para a propagação dos bons costumes. Se tivesse caído em mãos certas, né, dizia ele. Sim, Sendo sim. que, como caiu em mãos erradas, né, deu no que Exato. deu. E a mesma coisa, né, me parece que serve para as novelas, para a TV, para tudo isso. E um ponto importante que Pio XII falava é que não é simplesmente criar uma política, da qual você vai comentar daqui a pouco, desse tipo, né, que a Globo fez, que é prejudicial, ou seja, é uma coisa intencionalmente contrária à lei natural, à lei divina. Mas pelo simples fato de criações de filmes, novelas, de conteúdos é, 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 televisivos, de criação desses conteúdos no âmbito naturalista. Ainda assim, é uma coisa da minha alma, Uhum. porque faz com que o homem esqueça que Deus ele participa da vida cotidiana do homem. Sim, Faz sim. com que o homem esqueça que existe de fato o sobrenatural. E ele Uhum. se conforma a um mundo simplesmente naturalista, esquece de Deus na vida e sociedade. Né? E muitos filmes são assim, mesmo que não sejam filmes que vão frontalmente contra, ou novelas que vão frontalmente contra, mas está no âmbito naturalista. E ainda assim é um veneno para a alma. Né? Não tanto quanto, né, esses que você vai comentar agora sobre da Globo, né? Que realmente é uma influência aí bem direta, né, intencional. Uhum. É, muito bem. Eu realmente poderia até falar mais sobre essa questão de filme, mas para ser mais sucinto, vamos ficar exatamente nessa questão que nós estamos tratando ao longo desta noite, né, desta entrevista, sobre a questão populacional, o ambientalismo, etc. Então, veja só, voltando às ideias de Kingsley Davis, né, que falava da necessidade de reduzir o tamanho da população, e ele veio lá com as suas medidas, teve algumas pessoas que adotaram, ou melhor dizendo, eles desenvolveram um método operacional muito mais eficaz, até pelo fato de ser mais sutil. Ou seja, não tinha necessariamente a instalação de grandes políticas públicas, a necessidade de apoio de governos estrangeiros. Não, eles conseguiam fazer isso controlando a maneira como a população pensava. E fizeram, sobretudo, através do entretenimento, né? Através das telenovelas, do cinema e etc. Então, duas figuras nesse âmbito que chamam a atenção. Uma delas é de Albert Bandura, que morreu há pouco tempo. Acho que ele faleceu na época da pandemia, mais ou menos. Também bastante velhinho. Ele foi um psicólogo social, que ele talvez não seja tão conhecido no Brasil, não, mas ele é muito influente, pelo menos no exterior, né? Sobretudo no Canadá, onde ele nasceu. Mas ele é muito influente. Então, Bandura veio com uma ideia de que as pessoas aprendiam não só pela própria experiência, ou seja, não era só apenas a questão, digamos, do conhecimento da própria pessoa, mas elas também aprendiam observando outras. Foi o que ele chamou de teoria da aprendizagem social. Então, segundo essa teoria, né, se um irmão pequeno, por exemplo, visse o irmão mais velho colocando o dedo na tomada e levando um choque, o irmão pequeno já saberia que não era para colocar o dedo na tomada, entendeu? Porque ele ia se machucar. Então, isso é, segundo ele, um exemplo de uma aprendizagem social. E aí ele vai entrar em detalhes e falar sobre a importância dos modelos, né? Ou seja, de pessoas que são vistas como,
como modelos a serem seguidos por outras, a influência que essas pessoas vão ter num grupo de pessoas ou até mesmo na sociedade inteira, né? Dependendo também do grau de visibilidade dessas pessoas, etc. Aí ele foi e fez um trabalho sobre isso. E, paralelamente a isso, tinha um sujeito mexicano, talvez até seja vivo ainda, chamado Francisco Sabido, o nome dele. Deixa eu ver aqui, só para ter certeza sobre o primeiro nome dele. Mas ele era, talvez Fernando Sabido, ele era um dramaturgo mexicano. Então, ele começou a escrever novelas. Ele escreveu novelas e elas iam ao ar em vários países da América Latina, né? Como o Peru. Foi um dos primeiros que teve algumas novelas dele, pelo menos dessa nova fase. Então, ele já estava preocupado com questões relacionadas à população, né? As questões populacionais preocupavam muito a esse sujeito. E ele, depois de um tempo, acabou lendo algumas obras de Bandura. E nisso houve aquela virada de chave na cabeça dele. Né? Ele disse, puxa, eu posso utilizar as telenovelas para moldar o comportamento da população. E aí ele fez alguns experimentos. Foram duas telenovelas que ele escreveu. Uma delas era sobre um rapaz que era analfabeto, né? Um adulto analfabeto, mas que queria aprender a ler. E aí ele aprendia a ler, ele passava a frequentar bibliotecas, pegava livros, etc. E o que aconteceu, isso aí, se eu não me engano, no México, o que aconteceu foi que houve um aumento significativo na quantidade de pessoas que tinham cartão de inscrição nas bibliotecas municipais. E, paralelamente a isso, houve também um aumento da inscrição nos grupos de ensino de jovens, né, de jovens e adultos, talvez o EJA mexicano, assim, de pessoas que queriam aprender a ler e escrever já depois de adultos. Um número multiplicou por 10, sabe? Decuplicou. Então, ele percebeu com isso que as obras dele realmente tinham um impacto na sociedade. Depois ele escreveu uma outra novela que falava de uma cooperativa de mulheres costureiras. E aí, no Peru, onde a novela foi ao ar, a quantidade de máquinas de costura vendidas aumentou assustadoramente, por influência daquela novela. Então, ciente desse poder das telenovelas, ele passou a inserir nelas algumas tramas que envolviam, de certa forma, a questão populacional. Então, por exemplo, ele poderia mostrar uma mulher que tinha vários filhos, mas a mulher sempre vivia numa situação de penúria. Ela estava sempre lutando para sobreviver, tinha muita dificuldade, não conseguia alimentar os filhos direito, enquanto uma outra mulher de um outro núcleo da novela só tinha um filho, ou talvez nem tivesse filho, e por causa disso ela conseguia subir na vida, ela conseguia estudar mais, ela conseguia ser promovida no trabalho e tinha uma vida materialmente muito mais cômoda, muito mais confortável do que a outra mulher que tinha uma família numerosa. Então, através disso, ele ia passando essa mensagem de que ter menos filhos era melhor para a mulher, porque ela podia se dedicar mais à carreira, ela podia ser mais independente, não ia precisar ser sustentada pelo marido, etc. E, com isso, houve uma queda na taxa de natalidade dos países onde essas novelas iam ao ar. Então, alguns anos depois, né, aliás, décadas depois, um grupo de pesquisadores, tem aqui Eliana Laferrara, Alberto Chong e Suzanne Durier, aqui, que são de vários países, tá? Tem, acho que da Itália, do Canadá, são de países diferentes. Eles publicaram um artigo em 2012 no Jornal Econômico Americano sobre a influência das óperas, aliás, das óperas, eu estou lendo aqui o artigo,
a influência das novelas na população brasileira. Eles publicam, na verdade, 2 artigos. Tem esse das novelas e, posteriormente, aliás, um de novelas e fertilidade, e, posteriormente, eles analisam a relação entre novelas e divórcio. Mas a metodologia utilizada nos dois estudos é basicamente a mesma. Eles procuraram diversos municípios brasileiros e filtraram de acordo com a chegada do sinal da Rede Globo naquela região, naquela cidade. Então, por exemplo, se numa cidade o sinal da Rede Globo chegou em 1977, eles comparavam como era a taxa de fertilidade antes de 77 e depois de 77. É a mesma coisa no estudo seguinte para o divórcio. Né? Viam como era o divórcio antes e o divórcio depois. E as conclusões a que eles chegaram foram bastante claras. Quando o sinal da Rede Globo chegava numa cidade, a taxa de fertilidade caía e a taxa de divórcio aumentava. Aí por quê? Porque as novelas da Rede Globo apresentavam muitas mulheres divorciadas, apresentavam muitas mulheres solteiras, né? Principalmente quando eram protagonistas ou personagens importantes de novelas, elas geralmente não tinham filhos ou tinham uma família pequena. Mas aí eles foram deixando de apresentar famílias numerosas. E isso daí foi moldando o pensamento da população, os valores da população, de modo que as mulheres que assistiam a essas novelas acabavam tendo menos interesse em ter uma família numerosa. Ou seja, era um exemplo de como as telenovelas passaram a ser utilizadas para moldar o comportamento da população. E aí, se você for pegar essa mesma teoria de Alberto Bandura e ver como ela se aplica em outros ramos do entretenimento, você vai ver a mesma coisa. Não é só no Brasil, tá certo? No mundo todo. Os seriados americanos, você tem famílias com poucos filhos, ou então muitas personagens solteiras. Os filmes americanos, a mesma coisa. Enfim, é algo assim que mais ou menos se espalhou aí por essa indústria da teledramaturgia, como queira chamar, a indústria cinematográfica, e agora você vê muito esse tipo de estrutura familiar, e isso acaba influenciando o próprio comportamento da população, porque os modelos que essas pessoas têm, os modelos que os espectadores têm, são agora outros. São pessoas que têm famílias menores. E aí, só para concluir, teve uma coisa que você falou sobre uma questão relacionada a homossexuais, né? Mudança da estrutura familiar, que agora tem vários tipos de família, etc, etc. Voltando a essa questão das novelas da Rede Globo, eu vi um gráfico muito interessante. Eu não sei se eu tenho aqui, mas deve ser fácil encontrar na internet, que era um gráfico mostrando a quantidade de personagens homossexuais por novela da Rede Globo. E esse gráfico era colocado numa escala, acho que é dos anos, né? Na verdade era separado por décadas. Aí tinha na década de 80, 90, 2000 e 2010. E aí o que você via era que nos anos 80 eram poucas novelas com personagens homossexuais e eram poucos personagens homossexuais na novela. No máximo tinha um ali que tivesse, digamos, sei lá, Dancing Days, eu acho, era uma novela que tinha mais personagens homossexuais, mas no geral era um, talvez dois. Aí nos anos 90 já aumenta a quantidade de novelas com personagens homossexuais. Nos anos 2000 aumenta bem mais, tanto uma quantidade maior de novelas, como uma quantidade maior de personagens homossexuais nessas novelas. E aí quando você chega nos anos 2010, aí é que houve uma explosão mesmo. Ali, uma explosão. Aí passa a ser obrigatório, né? Pronto, exato. Cada novela agora tem que ter um personagem homossexual, um personagem trans, ou alguma coisa do tipo. Então, isso acaba também criando modelos e faz com que pessoas que, no passado, até pudessem, digamos, ser atraídas por pessoas do mesmo sexo, mas não praticavam aquilo ali por algum tipo de inibição, se fosse
por questões sociais, religiosas, enfim. Mas agora, conforme a prática vai sendo mostrada mais e mais e mais nas telenovelas, acaba que o estilo de vida se torna aceitável e um número maior de pessoas passa a adotá-lo ou a se declarar abertamente como pertencendo àquele segmento. Penso que no final do segundo semestre do ano passado, saiu algumas diretrizes, né, para filmes que poderiam concorrer ao Oscar. Não sei se você chegou a ver, Não. mas uma dessas diretrizes era que deveria ter inclusão de grupos minoritários. E aí, inclusão desde questões de raça até questões sexuais, né? Veja, até para ganhar um prêmio, né, é como requisito para o filme essas coisas. Ao ponto em que, na estrutura do próprio roteiro dos filmes, né, quando vai ser criado, o roteirista vai ter que pensar como ele vai ter que produzir o filme, quais personagens vão ter, para que ele possa ganhar um Oscar. Porque senão ele não é premiado no Oscar. Né? Então, que é a famosa agenda woke, né? Essas questões, né? Que são pontos, né? Veja, né? Essas questões que a gente está conversando aqui vai bater na sala da casa das pessoas. Sim. E as pessoas convivem com isso. Então, realmente é muito prejudicial, né? O professor Marcelo Andrade tem várias aulas, né, que ele comenta sobre a influência, né, da TV, né, a influência negativa da televisão. Chega a comentar brevemente sobre as novelas, mas ele mostra lá detalhadamente, né, nas aulas, no livro também. Ele também tem um livro sobre o assunto. Ele comenta sobre essas coisas e, de fato, a influência de real, seja no âmbito moral, mas também na inteligência, né? Um emburrecimento no seio familiar por meio da televisão. E os próprios pais, às vezes, não sabem. Coloca o filho lá para ele ficar quietinho, e o filho fica lá vendo as coisas. E na internet acontece a mesma coisa, né? Sendo que você tem um certo controle, né? Mas na TV é uma coisa assim, desmedida, né? O que aparece ali que você vai ter que ver. Exato. Então, realmente é algo muito danoso.